Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Charás. Dessa vez estamos trazendo mais um episódio aqui da nossa série Grandes Teses. E hoje iremos falar brevemente sobre o pensamento anarquista de Mário Ferreira dos Santos. Bem, imagino que todos aqui saibam quem foi o Mário Ferreira dos Santos, a gente fala bastante dele aqui no nosso canal. Mas eu vou dar uma breve pincelada para quem é novo aqui e não conhece o autor. Mas basicamente, o Mário Ferreira dos Santos foi um filósofo brasileiro que escreveu diversos livros e artigos sobre vários temas intelectuais, desde metafísica, epistemologia, gnoseologia, psicologia e até política e economia. Ele foi um autor bastante sistemático e bastante profundo em cada um dos temas que ele escreveu sobre. E eu decidi gravar esse vídeo falando um pouco sobre o pensamento anarquista dele, pois encontra-se pouco conteúdo do Mário de maneira geral aí na internet. E eu gostaria de fazer em formato de vídeo, dando essa pincelada aqui no pensamento dele, no pensamento anarquista, no pensamento econômico e no pensamento libertário dele, que é bastante importante. E que, enfim, é essencial para o pensamento dos brasileiros, que hoje em dia estão muito subordinados ao Estado, creem que a solução do Brasil é uma solução política, uma solução estatal, que o Estado é quem irá solucionar todos os problemas. Só que o Mário tem uma perspectiva bem diferente desse tema, e é isso que vamos explorar agora. Começando pelo tema da própria anarquia, né? O que é anarquia para o Mário Ferreira dos Santos? Bem, enfim, a anarquia, ela, para o Mário, é uma crença, no caso é a crença de que o homem é um ser autônomo, um ser que revela um grau de liberdade e de autonomia muito superior aos outros homens. E por ele revelar esse grau de autonomia e liberdade que nos encontra nos outros animais, o homem ele vai almejar superar obstáculos que irão embaraçar essa liberdade e essa autonomia que ele tem. E o primeiro grande obstáculo que o homem moderno encontra, que frustra a liberdade dele, é justamente o Estado. O Estado é a instituição que impõe suas regras, impõe suas leis e impõe o seu poder, né, e toda a sua onipotência sobre o homem, sobre o indivíduo, e o impede de executar sua plena autonomia e sua plena liberdade. E, para o Mário, a atitude anarquista é justamente a atitude de superar esse obstáculo, superar o Estado, a existência do Estado, e com isso estabelecer uma sociedade anárquica. A sociedade anárquica é a sociedade dos homens livres, os homens que não são subordinados a nenhuma instituição. E agora falando um pouco sobre o que é o Estado para o Mário Ferreira dos Santos, o Mário ele vai ter uma concepção de dois tipos de Estado. No caso, você tem o Estado bom, o Estado orgânico, o Estado libertário, que eu vou falar mais pra frente. Mas o Estado atual, o Estado moderno, o Estado que sempre existiu e que frustra a liberdade do homem, o Estado anti-anárquico, é o Estado abstrato, como o Mário chama. É o Estado à parte da sociedade. O Estado à parte da sociedade seria aquele em que o poder dele não emana do povo, não emana dos indivíduos, não emana do homem que é livre, e sim é um poder que se opõe à liberdade dos indivíduos, é um poder que vem de cima. Então nós temos aqui dois vetores. O vetor dos homens livres, do homem anárquico, no caso o vetor dos indivíduos que tem a sua vontade, e do lado oposto nós temos o Estado, que ele está à parte da sociedade, é o Estado abstrato, e esse Estado ele se opõe a essa liberdade dos indivíduos, ele se opõe a esse vetor. Então nós temos um jogo de... nós temos uma dialética aí, sabe? Um dilema. O Estado impondo seu poder e impedindo que os indivíduos executem a sua vontade. Nós temos um conflito de vontades. Isso ocorre justamente porque o Estado ele está abstrato, né? Ou seja, ele está separado da sociedade. E com essa abstração, o Estado ele acaba por se impor como um obstáculo aos anarquistas,
ou se impor como um obstáculo aos homens que creem na sua liberdade. E para o Mário, o Estado ele é, de certa forma, manipulativo, já que o Estado ele vai favorecer culturas que o favoreçam. Então, quando o Estado ele promove alguma cultura, no caso o Estado cultural, ele vai promover uma cultura que permita a sua existência. E a existência do Estado está muito enraizada na cultura, já que quando nós pensamos em justiça e segurança, pensamos no Estado provendo isso aí. Quando pensamos, por exemplo, em sonegação de impostos, muitas vezes pensamos naquilo como sendo errado. Mesmo às vezes a gente sonegando impostos, enfim, mas o Estado ele enraizou na cultura popular, não, que a sonegação de impostos é, de certa forma, errada. A base da moral às vezes é o Estado, não vamos descumprir as leis, por mais que discordamos das leis, não vamos cumprir elas porque nós devemos cumprir as leis que o Estado impõe. Então o Estado ele enraiza na cultura popular a crença de que seguir ele, se subordinar a ele é o correto. Então o sustentáculo do Estado é justamente um sustentáculo cultural. O Estado ele se enraiza na cultura e faz a gente crer que ele é necessário. Então, para o Mário, o anarquista é justamente aquele que tomou ciência de que não, ele é autônomo e que o Estado não é critério moral, né? Que o Estado ele não é regra moral e nem regra cultural e que a autonomia do homem está para além dessa cultura que o Estado estabelece, dessa cultura que o Estado impõe aos indivíduos. Então, é basicamente essa ideia do que é o Estado e do que é anarquia, né? Outros dois conceitos bastante importantes também para o pensamento do Mário é o conceito de Kratos político e o Estado não a parte da sociedade, né? O Estado libertário. E para a gente entender esses dois conceitos, vamos primeiro entender o que é o libertarianismo por Mário, né? O pensamento libertário dele. Basicamente, para o Mário, o pensamento libertário é o oposto do estatista, né? O pensamento estatista vai crer que o Estado deve ser a parte da sociedade, que nós temos que ter esses vetores, né? A gente tem que ter o conflito entre o que é a vontade popular, a vontade do indivíduo e a vontade do Estado. E a justificativa estatista para esse princípio, porque nós temos que ter esse choque de vetores, é justamente que os indivíduos livres, né, os indivíduos plenamente autônomos, sem um Estado subordinando, levaria ao completo caos. Que cada indivíduo querendo executar a sua vontade levaria a conflitos e guerras e problemas que só podem ser solucionados se você tiver uma vontade à parte da sociedade, uma vontade à parte da vontade popular, né, que é a vontade do Estado, que vai dar regra a ela. Então você tem que ter esse choque entre o que é a vontade do Estado e a vontade dos indivíduos. Você tem que ter esse choque de vetores e essa dialética para que então se mantenha a ordem. Seria essa a justificativa estatista acerca da existência do Estado, justamente. Já que se não houvesse o Estado, a vontade popular, a vontade dos indivíduos entraria em conflito e não teria uma vontade superior, uma vontade à parte da sociedade, né, a vontade do Estado, que poderia resolver esse conflito e resolver esse choque. E a crença libertária, né, que é oposta à crença estatista, é de que não se deve ter essa dialética, né, esses vetores de vontade. No caso, o Estado, eles têm que estar subordinado à sociedade. O Estado ele tem que ser a própria sociedade. Daí a gente entra numa tese do Mário Ferreira que é a seguinte: o Estado não deve ser apenas algum de nós, mas todos nós. Ou seja, o Estado não tem que ser uma minoria de indivíduos, como é hoje em dia, que impõe burocracias, impõe impostos e leis sobre toda a maioria da sociedade. Não, o Estado tem que ser todos nós. Ou seja, todos os indivíduos que participam da sociedade participam igualmente do Estado e todos eles têm igual poder. E isso entra justamente na ideia do kratos político, que é um conceito bastante importante também. Já que o kratos político, kratos vem do grego significa poder, né? É o poder político. E esse poder político tem que estar descentralizado na mão de todos os indivíduos da sociedade. Ou seja, não tem que haver apenas uma instituição ou um grupo de indivíduos que detém esse kratos político, esse poder político,
e eles impõem esse poder político aos demais. Na verdade, o poder político, o kratos político tem que estar distribuído homogeneamente em todos os indivíduos. E assim todos eles estabelecem igual poder e igual participação na ordem social. Já que o kratos político é basicamente o poder de manutenção social. Quem detém o kratos político detém o poder de manutenção social, de estabelecer leis, o poder de punir, o poder de liberdade e afins. E esse kratos político tem que estar igualmente distribuído entre todos os indivíduos, e não apenas restrito a algum deles, como ocorre no Estado, né, que tem o monopólio do kratos político e o monopólio do uso da força, por consequência, já que o uso da força é parte do kratos político. O Estado ele detém monopólio sobre alguns serviços, né, que também fazem parte do kratos político e tal. Então o Estado detém grande parte desse kratos, desse poder político, e assim ele se faz como um monopólio. E para o Mário Ferreira dos Santos, isso aí está completamente errado, né? Já que, como disse, tem que ter essa descentralização do poder. Mas o Mário ele também pensou bastante sobre qual seria o arranjo econômico que uma sociedade anárquica ideal teria que obedecer. Como o Mário ele pensa bastante nessa descentralização do poder político, né, descentralização do Kratos e afins, o Mário ele não poderia ser um socialista, um socialista autoritário, evidentemente, já que isso impõe que há um Estado que monopoliza, ou melhor, socializa os meios de produção e afins. E o Mário ele é contra isso, essa socialização absoluta dos meios de produção. E o Mário também ele vai ser contra o modelo capitalista, que também não é descentralizante, já que no modelo capitalista o patrão, o dono dos meios de produção, detém um kratos político maior do que os funcionários. No caso é o poder econômico, o poder aquisitivo e o poder hierárquico que o patrão exerce sobre os seus funcionários. Então, o modelo capitalista não seria o modelo ideal para uma sociedade anárquica, já que no modelo capitalista você não tem essa descentralização do poder. E nesse sentido, o Mário vai propor um terceiro modelo, uma terceira via, que é o cooperativismo. E o cooperativismo ele une o que há de melhor tanto no socialismo quanto no capitalismo. Ele é um sistema, que o Mário vai falar, concreto. E eu já vou explicar mais pra frente o que significa esse concreto aí, que o Mário tanto fala, não só na parte política dele, mas em toda a filosofia dele. Enfim, no cooperativismo, nós não teríamos hierarquias, como há no capitalismo, ou seja, você não teria o dono dos meios de produção, e abaixo dos donos de meio de produção você teria outros status, né? Outros status dentro da empresa, e assim vai indo até chegar nos status mais baixos. Uma hierarquia, um corpo capitalista, né? Como é hoje em dia. No cooperativismo, você teria uma economia plenamente horizontal, como ele fala. No caso, a economia capitalista ela é vertical, porque ela parte de cima para baixo. Tem um poder que está lá em cima, e esse poder é aplicado à parte que está mais embaixo, ou seja, é um poder vertical. No cooperativismo, o poder ele é plenamente horizontal, ou seja, você não tem hierarquia, você não tem um dono dos meios de produção, e você não tem um líder autoritário, ou alguém que esteja hierarquicamente superior a outro. No caso, você tem diversos indivíduos que trabalham dentro de uma cooperativa, né? Uma empresa cooperativa. E dentro dessa empresa cooperativa, os indivíduos que trabalham lá têm igual poder de decisão, igual poder aquisitivo, igual poder político dentro da empresa. E os meios de produção lá são compartilhados. E detalhe, né? Compartilhado é diferente de socializado, já que na socialização você teria uma terceira parte que pega recursos, né, das outras partes, né, da empresa, e assim cria a própria empresa, né, e assim socializa ela. Ou seja, no caso é com o Estado, né, o Estado ele vai lá, como uma terceira parte, socializa os meios.
Mas no cooperativismo, a propriedade ela é compartilhada de maneira bem análoga como é na propriedade familiar. Na propriedade familiar você tem o pai, a mãe e os filhos, que eles compartilham da propriedade lá dentro. Eles compartilham da comida, eles compartilham dos móveis, né, dos bens materiais, da televisão e afins. E dentro do cooperativismo, dentro da empresa, os meios de produção seriam compartilhados dessa forma. No caso, cada indivíduo lá dentro tem a sua responsabilidade com os seus meios e tem sua contribuição para com a propriedade lá de dentro. Então, se todos os indivíduos eles cooperam e eles garantem a propriedade lá dentro de maneira igual, ou seja, você não tem um único responsável lá, porque todos os indivíduos que trabalham na cooperativa são responsáveis. Nesse sentido, se você tem uma empresa cooperativa, por exemplo, um varejo, um atacado, ou uma fábrica e afins, todos os indivíduos que estão lá e trabalham lá, eles contribuem igualmente e financiam igualmente aquela fábrica. Igualmente eles arcarcam com os prejuízos e os lucros. Então seria a mesma coisa que no mercado, ao invés de você ter um dono central daquele mercado, né, e que ele tem seus funcionários e os funcionários trabalham para ele, você tem que todos os funcionários que trabalham naquele mercado fundaram aquele mercado igualmente, sem hierarquias. Então todos eles contribuíram para a fundação do mercado, todos eles contribuem igualmente para o funcionamento do mercado e todos eles contribuem igualmente na manutenção dele. E assim, eles recebem o lucro igualmente e arcam com os prejuízos igualmente. Então, dentro de uma empresa cooperativa, os donos dos meios de produção, ou os donos do estabelecimento, são justamente os funcionários. E todos os funcionários são donos daqueles meios. Então você não tem mais essa hierarquia que tem no capitalismo. E agora falando um pouco sobre o que o Mário quer dizer com o concreto, né? Uma sociedade concreta e o que ele fala em algumas aulas dele, né, sobre a mudança concreta dentro da sociedade. Basicamente é o seguinte, para quem já conhece um pouco do pensamento do Mário já pode ter até uma ideia. Quando o Mário fala em concreção, né, a concretude de uma realidade, ele fala em não pegar uma realidade que é total e reduzir ela a apenas alguma das suas partes. Então, por exemplo, nós temos a realidade social e muitos pensadores e muitos políticos e muitas pessoas acabam reduzindo todo o problema social a apenas alguma parte dela. Fala que o problema social é um problema econômico, né? Que o problema da sociedade é a economia. Ou fala que o problema da sociedade é um problema da cultura. A cultura decaiu. Enfim, fala que reduz todo o problema social a apenas uma parte dela. Mas o Mário vai conceber a sociedade não como um todo abstrato que você pode separar dessa forma, não. Existe a parte social, existe a parte econômica, existe a parte cultural dela. E não é bem assim, já que todas as partes elas são igualmente unidas, cada uma se relaciona com a outra, né, intimamente. E o problema da sociedade não afeta só uma parte dela. Ele não se reduz a só uma parte dela. Na verdade, o problema social abrange todos os aspectos dela. Desde a cultura, da religião, da economia, da política. Enfim, o problema social é um problema concreto. É um problema que abrange todas as partes dela. E não um problema meramente abstrato, um problema que abrange só uma parte da sociedade. E o Mário ele vai propor justamente o cooperativismo, já que, do jeito que eu falei, parece um sistema meio utópico, né? Como que os indivíduos vão, por livre e espontânea vontade, se associar e fundar empresas e afins, parece uma coisa meio, de certa forma, absurda, né? Já que você tem uns indivíduos egoístas que querem uma empresa que é só para si, ou querem ser donos do próprio nariz. Os indivíduos também são muito... concorrem muito uns com os outros. A ideia da competitividade capitalista e afins. Só que o Mário ele propôs justamente o cooperativismo, já que o cooperativismo ele é um sistema que reflete uma sociedade moralmente e culturalmente saudável. Ou seja, uma sociedade que não vê o próximo meramente como um indivíduo ao qual ele tem que competir, né? Um concorrente, mas sim que vê o outro indivíduo como alguém que pode igualmente contribuir pelo bem-estar social. Para o Mário,
a mudança social tem que ser não somente política e econômica, mas também uma mudança de mentalidade. Ou seja, quando nós mudarmos a mentalidade do povo e fazer com que as pessoas pensem não no bem-estar meramente individual, mas no bem-estar coletivo, né? No bem-estar comum, no bem comum, propriamente dito. E quando as pessoas também pararem de ver um e o outro como meros concorrentes, e sim ver o um e o outro como meios para que se atinja esse bem-estar social, aí sim nós poderemos ver um cooperativismo, né? Ver uma sociedade cooperativa e uma sociedade plenamente igual e descentralizada. E se nós tivermos essa mudança de mentalidade, o cooperativismo vai vir como uma consequência. As pessoas vão ver que não há mais necessidade de lucrar exacerbadamente somente para si e ser dona de meios de produção e ser dona de empresas enormes, mas sim vão ver que o que é necessário já basta. E o que é necessário é ter uma empresa a qual eles cooperam para ter um bem-estar social, um bem-estar de cada um. Eles cooperam não para ter um lucro como um bem em si mesmo, ter sim o bem comum como o fim último daquele ato econômico. E eles não vão ver mais um e o outro como concorrente para atingir status, já que não vai haver mais necessidade desses status, e sim ver um e o outro como partes essenciais para que se atinja esse bem comum. Então, para o Mário Ferreira dos Santos, o cooperativismo é reflexo de uma sociedade que é culturalmente desenvolvida e culturalmente madura, e que tem uma mentalidade que não seja meramente materialista e uma mentalidade muito concorrente, como nós temos hoje em dia. E dentro do cooperativismo, nós ainda teríamos um livre mercado e algum grau de teria uma certa concorrência, mas essa concorrência ela seria meramente subordinada ao bem comum. Não seria concorrência pela concorrência, não seria o lucro pelo lucro, e sim tudo subordinado ao bem comum. E quando o Mário pensa num sistema econômico cooperativista, ele pensa dessa forma, um modelo econômico que reflete uma sociedade madura. Mas não é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham entendido essa introdução ao pensamento anarquista e cooperativista do Mário. Eu acho ele bastante importante para, como eu disse no início do vídeo, para os brasileiros que acabam pensando que a solução é uma solução política, né? A solução social é uma solução política, e o Mário ele não vê as coisas bem assim. Enfim, compartilhem esse vídeo para chegar em outras pessoas que têm interesse em entender o pensamento do Mário Ferreira. Se inscrevam no canal, deixem o like e comentem o que acharam e mandem dúvidas e afins. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.